versículo 1. É isso mesmo, é a linguagem de hoje. Tá bom, obrigado. Você pode estar com outra versão, essa versão é da linguagem de hoje, tá? Achei ela mais, eu desejo para vocês entenderem. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por essa porção da palavra, nessa hora, Senhor, que Cristo cresça, Senhor, e que a gente, Senhor, diminua, para que, Senhor, tu fique à vontade para poder falar ao coração dos teus servos, aquilo, Senhor, que tu tens me dado como palavra nessa manhã. Ó Deus, Senhor, que nessa hora, Senhor, toda enfermidade, toda dor, pode ser que alguém esteja com alguma dor, e tu é o remédio, a solução, ó Pai, a cura. Senhor, que o milagre aconteça agora, Senhor, nesse momento. Que toda preocupação, ó Deus, também haja descanso. Nós estamos aqui na tua presença. E nada venha nos atrapalhar, termos entendimento daquilo que tu queres para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que nós observamos na pessoa de Jesus Cristo, e ele dizia, né, ele disse a sua palavra com os discípulos, ensinando. Jesus ensinava muito. Quando Jesus esteve aqui na terra, o verbo vivo, encarnado, ele falava que o Pai e ele eram um. Eu e o Pai somos um. Havia uma unidade e estava de Jesus com o Pai, porque ele o buscava. E agora vamos para a questão do ministério mesmo, não a questão da infância de Jesus. O Senhor Jesus, ele vai tendo esse relacionamento, e o próprio Deus mostra que há esse relacionamento lá no batismo de Jesus, por dizer, esse aí é o meu filho amado, é quem eu me satisfaço, que está dentro de um propósito. Havia um objetivo de Jesus vir à terra, nós sabemos disso. Mas então Jesus estava no caminho do propósito de trazer-nos salvação, e essa é a razão de estarmos hoje aqui também, todo domingo, uma vez por mês, nós fazemos esse cerimonial, para lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, o propósito de Jesus era seguir o que estava no coração de Deus. Era o grande amor de Deus pela humanidade, uma expressão de trazer este homem novamente a Deus. Então, a gente observa que Jesus estava unido a esse propósito, estava junto do Senhor. E aí a gente pode falar assim, será que unido é a mesma coisa de estar junto? Sim, é muito próximo essa palavra. E eu quero que você entenda aqui, que quando nós estamos, essa palavra unido, porque Paulo, quando fala nessa carta, a respeito com a igreja, a respeito de uma igreja de Filipos, é uma igreja com os filipenses, a gente chama os filipenses, né? Os membros ali. Paulo teve uma participação, mas essa carta ele não estava ali. Ele passou uma carta para falar, uma igreja que cooperava muito com Paulo, não foi falar de apostolado, mas foi falar da cooperação e alguns ensinamentos que ele deixou para os filipenses. E em uma das partes, ele fala sobre isso aqui. Ele fala assim, por estarem unidos com Cristo. Então, o importante aqui que nós vamos observar é algo aqui. Ele está dizendo que a unidade dessa igreja, a unidade dos membros de Cristo, é com Cristo.
Precisamos primeiro estar unidos com Cristo. E aí, depois, ele vai dizer assim, quando estamos unidos com Cristo, nós somos fortes. Então, eu preciso estar numa ligação com Deus, através de Cristo, mas ele fala assim, vocês são fortes, e o amor de Deus, o que faz? Ele anima, ele traz uma disposição para nós. Ele traz uma disposição para a nossa vida cristã. Ele traz uma disposição para nós caminharmos diante de tanta dificuldade que vemos. Hoje nós estamos aqui em 2023, já está no segundo semestre desse ano, mas nós temos muitas etapas aí para enfrentar, e quando olhamos para esse semestre que se passou, observamos que muitas coisas, se nós tivermos com Cristo, teríamos mais dificuldades. As nossas dificuldades são diminuídas, são diminuídas, porque nós sabemos a quem é o nosso socorro bem presente. A presença do Senhor nos ajuda nesta unidade com Ele. Ele diz, quando vocês estão unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor deles os anima e vocês participam do Espírito Santo. E essa participação, a gente pode falar aqui, quando a gente fala a respeito, é envolvimento. O envolvimento com o Espírito Santo que vai trazer todas as bênçãos de estar unido. Porque quando eu estou falando em participar com o Espírito Santo, eu estou falando que estou junto dele. E aí, por isso, a gente tem que observar o seguinte, eu preciso entender que estar unido e junto precisa seguir forte na minha vida. Porque, às vezes, quando eu não entendo isso, eu tenho alguns problemas na vida. Seja em áreas que nós costumamos falar, área familiar, área no trabalho, áreas até na igreja, porque a gente fala muito, se discute, se pega a palavra de amar, amor, e a gente às vezes não sabe como agir com isso. E às vezes a gente briga, poxa, eu sinto falta de amor. Graças a Deus, e foi diferente com esse casal, né? Ele veio aqui, sentiu carinho, sentiu amor, porque há uma participação, porque ele sentiu geograficamente, no ambiente que ele entrou, porque isso aqui é estar junto. Quando ele entrou nesse lugar, e eu vou pegar esse exemplo para vocês entenderem o que estar unido, estar junto. Quando ele chegou nesse lugar, ele sentiu um ambiente em que a preocupação, as preocupações dele podiam ser participadas e ter resposta. Então, as alegrias dele e as dores dele teve uma participação das pessoas que estavam próximas a ele. Então, quem foi isso? Por que ele sentiu esse desejo? O que fez? Porque, primeiramente, esse ajuntar, esse lugar que ele encontrou, e como outras pessoas que têm chegado, começaram a perceber que esse amor de Cristo, o estarmos com Cristo, conseguimos ajudar no ambiente geográfico que pertencemos, e aí nós estamos falando de igreja agora, esse é o ambiente geográfico que nós estamos, não vamos falar apenas shalom com a pessoa, não vamos apenas dar um sorriso, tem que ser mais do que isso, porque se nós apenas darmos um sorriso, ou apenas apertarmos a mão de alguém, isso vai acabar sem um sentido de entender a proximidade de repente, que a pessoa chega com um problema muito grande, um problema grave de enfermidade, né? Um problema grave na sua família, com seu esposo, com seus filhos, um problema grave nas suas finanças. E ele não pôde, essa pessoa, agora tirando o casal, essa pessoa não pôde, nesse ambiente que ele chega, e isso não pode também, a gente pode colocar em outro ambiente. Mas nós estamos aqui para a igreja, nós precisamos entender como nós podemos crescer com essa disposição de estarmos unidos com Cristo. Porque a gente sabe que a nossa base, o nosso fortalecimento está em Cristo, amém ou não amém? Está em Cristo. Então, quando nós chegamos e entendemos estar envolvido com o Espírito Santo, cooperando com Ele, nós, não basta dizer aqui, eu sempre prego, o Espírito Santo habita dentro de você. Não adianta nós falarmos que o Espírito Santo habita em nós, se nós não deixamos que essa manifestação do Espírito Santo atinja aquele que está próximo. Ele precisa sentir isso. Ele precisa sentir que há algo maior, que não é dele, não é nosso, porque amor é de Deus. Deus que é amor. A palavra de Deus diz que o homem é mau, mas porque da sua característica, da sua concepção, o homem é mau. Mas o que ele tem
com a presença de Deus, ele consegue expressar, e nem precisa fazer força, porque se ele está com essa unidade com Cristo, está junto do Espírito Santo, está com esse relacionamento, essa expressão começa a ser natural. Aí o amor de Deus começa a ser apresentado. Aí você começa a entender por que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para que as pessoas possam ver em nós o que Jesus transformou na nossa vida, como nós estávamos no passado, e às vezes não coloca só problemas, e parece que todo mundo nesse mundo foi mal. Aí só fala, não, porque você foi isso. Não, às vezes você é uma pessoa maravilhosa, no questão humana, está entendendo comigo? Acabei de falar que, diante da palavra, todos nós temos problemas, somos maus, porque nosso sentimento se afastou de Deus. Mas quando a gente coloca um padrão para nós entendermos aspectos morais e atitudes das pessoas, nós podemos dizer, essa pessoa tem uma família boa, essa pessoa tem pais maravilhosos, pai que cuidaram, pai que não falaram, você é uma peste, você vai ser isso. Não, pai, você vai ser uma bênção, você vai crescer, você vai ser um profissional de sucesso. Né? Então, cresceu, mas nós precisamos dessa mesma maneira, nós tivemos necessidade desse amor. E ninguém convenceu você. Quem convenceu você foi o Espírito Santo. Nós somos usados como instrumento de Deus para falarmos, mas quem faz a obra perfeita é o Espírito Santo. É Ele que te convenceu, é Ele que tem te marcado você com cura. Nós temos aqui o parente do Rafael, né? Eu acho que é um parente, né, Rafael? Cunhado, né? É parente da Maria, tua irmã, da Beth, né? E ele estava com uma enfermidade muito séria. Enfermidade não, ele teve um acidente, o carro parou de repente na via, onde não se para, a pessoa está, se o carro para, qualquer carro bate. Só que o rapaz estava de moto. Quando o carro parou de repente na via, o que aconteceu? Lá foi ele, bateu, se machucou todo, as pernas dele ficaram feridas, não estava fechando, não é isso? Não estava fechando, e aí, o que pediu? Ela precisava estar numa unidade, entendendo que o propósito da igreja, o propósito daqueles que amam o Senhor, precisa estar coeso, sabendo qual o propósito que estamos aqui juntos. Se preocupar, porque geograficamente ela está perto de nós, mas os seus sentimentos estavam preocupados com esse cunhado, né? Esse cunhado. E ela começou a pedir ao Senhor que a curasse, pediu oração. Irmãos, a foto, eu não gosto de ver essa área, eu não tenho a área de medicina, estou fora, né? Eu não tiro nem espinha dos outros, eu não consigo nada dessa área, né? Mas a minha esposa mostrou, olha como estava a perna dele. Eu falei, eu vou ver, mas eu não gosto muito não. Não estava fechando, a perna dele estava torta. A perna dele ficou torta, porque quebrou, botou ferro, mas não fechava. Estava aparecendo os ferros, não estava fechando a carne nos pés. E o pé dele ficou torto. A perna dele ficou torta. Ele mostrou aquilo, mas como nós podemos mostrar essa unidade que nós temos em Cristo? Quando nós nos preocupamos com as dores e participamos das dores do sucesso das pessoas. Então, o que aconteceu? A igreja orou, as irmãs oraram, a pastora, né? Já pediu as pastoras oraram e o Senhor o curou. Fechou a perna, ele está andando perfeitamente para a honra e glória do Senhor. Então quero que você entenda que o cristão deve caminhar unido e junto. Quando estamos unidos, é um grupo ou uma equipe, podemos falar assim, ela está unida quando ela foca no resultado. Estamos unidos quando a gente está focando no resultado, na vontade de vencer, quando estamos coesos. Por que nós estamos aqui unidos? Porque nós estamos focando algo maior, que é a nossa salvação, é a presença de Deus. Nós queremos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Por isso a gente se reúne. Na nossa unidade, nesse propósito, estamos coesos, nós vamos à igreja, porque sabemos que a presença de Deus vai estar lá, e eu vou cooperar para que ele atinja o meu irmão do lado. Aí eu entendo que agora, essa junção tem um propósito. Então eu preciso estar unido e estar junto.
Porque se eu estiver unido num propósito, mas não me preocupo com aquele que está ao meu lado, isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Aí você começa a entender quando a gente fala de amor. Porque falar de amor, jogar, não adianta. Eu preciso entender como eu posso manifestar esse amor de Deus. Quando eu estou unido com Cristo. Paulo vai dizer aos Filipenses, vocês estão unidos com Cristo. Vocês ficam animados. Você recebe bom ânimo. E por isso que a gente percebe, quando alguém passa por um problema, estando unido com Cristo, e a presença, esse relacionamento, estando junto, porque olha, é importante você falar, mas se está com Cristo, está junto. Às vezes nós estamos com Cristo, estamos com intenção, sabemos que vamos para o céu, mas não participamos mais nada com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou entrar mais nesse detalhe. Então eu preciso estar com esse envolvimento com o Espírito Santo. Alguém falou, hoje, né, o Aragão está falando que o Espírito Santo falou com ele. Um detalhe. Então, esse falar do Espírito Santo é mostrando a manifestação de Deus para te animar. Aí vem uma palavra e diz, não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Se esse semestre você vai ter luta, pode ser que a luta ainda continue um pouco, mas você não vai estar sozinha. E aí isso nos traz um bom ânimo. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as suas preocupações no seu lar. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo está com você. Se você entregou sua vida por Jesus, ele não vai te abandonar. Ele vai estar junto. Então, aqui a palavra de Deus vai mostrar-nos isso. Precisamos entender esse princípio. Quando você começa a entender esse princípio, você começa a ter bênçãos. Olha o que fala a respeito, porque nós não podemos colocar a igreja sem pegar a célula mater da igreja, que é a família. A sua família é importante, amém? Seus filhos são importantes, amém? E você sempre vai, e você já levanta a mão e profetiza, o seu filho pode não estar na igreja, pode não estar aqui, já profetiza a bênção para ele. Senhor, tu vai guardar ele hoje, porque um dia ele vai estar aqui comigo. Né? Você abençoa a sua casa, seu esposo, quem é casado, levanta a sua mão, Senhor, abençoa o meu esposo. Quem tem esposa, levanta a sua mão e diga, eu abençoo a minha esposa. Sabe por quê? Porque isso é importante. Eu estar unido, estar coeso com o meu objetivo e saber que aquela pessoa que está comigo, ela vai acompanhar, eu vou sentir os problemas dela. Eu vou participar com ela. E aí eu coloco a questão da família, porque em Amós 3 diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E a grande dificuldade é isso. A gente percebe que um grande problema que está havendo dentro, aqui a palavra nos casais, quando a gente fala do mundo, o mundo não é padrão para nós. Eu não posso falar lá no mundo, o mundo não é o padrão nosso. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é a palavra de Deus, o princípio de Deus. E aí ele diz aqui, a palavra de Deus diz aqui, andarão dois juntos? É impossível duas pessoas andarem juntos se possuem pensamentos e metas diferentes. Não dá. Casal, vamos começar a parte de casal. Os casais precisam ter a mesma meta, o mesmo propósito. E é isso que, quando não acontece esses detalhes, quando acontece essa falta de coesão, de união, há um motivo de separação. Começa a ter problemas no casamento. E aí você tem que vigiar. Graças a Deus, seu casamento está bem, amém? Mas a gente tem que vigiar. A gente tem que ter cuidado com o nosso casamento. Porque a gente recebe tanta influência de fora para que não haja essa unidade, não haja o meu propósito. Às vezes os pais estão dentro da mesma casa, mas eles não estão mais juntos. Acontece isso, acontece. Eles não perderam o projeto. Quero comprar a casa, mas não estão mais juntos. Agora, estão com o projeto, porque a mente está mudando, o propósito está mudando. Mas por que? Eu coloco aqui. Eu e minha esposa estamos 25 anos cuidando de pessoas. Entre essas pessoas tem casais. E a gente observa algumas coisas, alguns motivos, eu coloco aqui, alguns motivos que trazem essas crises conjugais. Eu marco aqui 4 motivos. Esfriamento no relacionamento. Começa a ter um esfriamento.
As pessoas, quando estão novas, quando está casado de novo, e eu lembro quando eu casei com a minha esposa, minha tia, é uma benção, mas ela falou uma coisa que só pode ter vindo do inferno. Ela já está no Senhor. Mas naquele dia ela não vigiou. Não, naquele dia ela não vigiou, porque acontece isso. E eu e o marido sempre fomos de sorrir, brincar, conversar, né? Porque uma coisa boa de pobre é que ele sabe brincar, cara, ele sabe rir. Olha, pobre se diverte com tudo. Irmãos, hoje em dia que tem coisa, mas eu cheguei a brincar, sabe carrinho de lata de Nescau com areia dentro, um ferro que a gente puxava? Você não sabe o que é isso. Mas pobre faz e inventa, irmão. Pobre inventa diversão, né? Não tem problema. Então, pobre feliz, então, meu irmão, aí é uma benção. Pobre feliz, aí é uma benção. E aí, quando aceita Jesus, Jesus tira a pobreza e já melhora. É? Mas eu lembro que ela falou assim, isso é só agora. É só nos primeiros anos. Depois acaba essa alegria, acaba essa conversa. Deu vontade de pegar minha tia e dar um beijo nela. Dar um beijo nela. E liberar muito beijo naquela bochecha. Eu falei, nada disso. Então, a gente começa, esfriamento, a pessoa já chega em casa, aí já não dá aquele beijo, não diz, amor, cheguei, que nem aquele filmezinho, né? Que é um dinossauro, né? Amor, cheguei! Querida, cheguei! Eu gosto de fazer isso, né? Os vizinhos, às vezes eu chego em casa, abro a porta e falo, amor, eu falo amor, né? Amor, cheguei! Às vezes já está no ginástica, eu falei por dentro. Mas o negócio é não perder isso. É esfriamento. Então a gente tem que ter cuidado, porque você não pode esquecer que você está junto nas dores, nas alegrias daquela pessoa. Ela é importante, porque para a gente ver um macro, a gente tem que ver um micro. Tem que ver uma porção menor. Você entende aqui comigo? Então é isso. Outra coisa, as conversas ficam escassas. As pessoas começam a conversar menos. Irmão, graças a Deus, até hoje a gente se diverte. Graças a Deus, né, amor? A gente se diverte. Mas é importante preservar isso, converse, ri do que a planta está caindo da árvore, qualquer coisa, irmão. Se faça a vida mais divertida, porque existem muitos problemas. Mas eu estou falando uma questão que a gente fala, mas o que tem isso com o cristianismo? Tudo! Porque você tem Cristo, as pessoas estão olhando o Cristo que você serve. E se ela não vê que esse casal é unido e junto, como ela vai querer ter Jesus? E como eu vou mostrar o amor de Jesus para essas pessoas? Porque eu falo de amor, mas a demonstração de amor tem que ter. Deus falou de amor, mas ele demonstrou no Filho. Ele falou, eu entreguei o meu Filho, o verbo, a palavra se faz carne, vai estar no lugar de vocês. Tem que ter demonstração. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, não repare, mas isso é uma verdade, a perda de libido. Irmão, você casou, não pode ter perda de libido, meu irmão. Se cuida. É verdade. Começa a ter problema. Não, estou fim. Pastor, não se fala isso. Como não se fala? Isso é evangelho. O sexo faz parte da vida do cristão. Casado. Casado. Pastor, que bênção. Eu só queria ouvir isso, Senhor. Eu só queria ouvir isso. Não. Casado. Você não é casado, você tem que... mas isso não é o mundo que fala. Mas quem disse que o nosso padrão é lá fora? Então, aqueles que estão em Cristo são fortes, recebem força dessa ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, você precisa cuidar disso, porque essa situação traz desunião. O agravante que eu coloco aqui, da quarto ponto que eu coloco, é a quebra de comunhão com o Espírito Santo. Acontece o esfriamento, acontece a conversa que acaba, aí daqui a pouco o libido já está com muita disposição, aí já não busca o Espírito Santo. O que acontece? Se é o Espírito Santo que nos liga ao propósito, os princípios e aquilo que a família, que o casal recebe como bênção. Se eles param de ter relacionamento sexual, é isso que eu estou falando, o que vai acontecer? Daqui a pouco há um desgaste. O desgaste está aqui na mente. E aí o que acontece? Esse desgaste enfraquece as coisas. Quando percebe, e aí você tem que olhar se isso está acontecendo. Irmãos, aí vai falar, pastor, isso não acontece às vezes casal novo. Então você tem que ter esse cuidado,
Porque como nós vamos falar, porque vamos amor, vamos falar do amor de Deus, mas se nós não estamos tendo cuidado em estarmos unidos e juntos, e no todo que a família precisa, num todo que o casal precisa. Porque se eu não consigo fazer isso, na hora eu sinto que essa área está fraca na minha vida. E como eu vou ajudar alguém se essa área está fraca na minha vida? Então eu preciso estar ativado em todas as áreas, e mesmo nessa área do libido. Amém? Então, para que você não tenha problema, não fraqueça, não fragmente, né, o que você está alcançando. Porque quando o casal está bem, irmãos, pode o mundo todo estar caindo abaixo. Irmão, a tua casa está bem. Você está doido para ir para casa. Oh, chega em casa, ó. Uhul! Glória a Deus, cheguei em casa. E a esposa já estava 2 dias te esperando. Oh, chegou. A minha bênção chegou. É isso que Deus quer. Eu estou falando assim, mas é isso que Deus quer. Esse relacionamento que ajuda, porque você vai crescendo em bênção. Aí, pastor, olha, fica despreocupado. Por exemplo, você pode estar aí pensando, poxa, pastor, eu não estou casado ainda. Fica despreocupado, Deus vai te dar a tua bênção. Amém? Estou falando para os casais, mas, pastor, mas eu fica despreocupado. Não temas. Deus vai resolver essa área para a tua vida. Olha, eu não sei quem está do teu lado, mas mesmo que ele seja casado, ajuda para que a pessoa não fique constrangida. Toca na pessoa da direita, toca na pessoa da esquerda e diz assim, Deus vai resolver essa situação. Recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. Deus vai resolver essa situação. Glória a Deus. E você já está aprendendo aqui que quando você casar, você vai tomar cuidado com isso. Tá? Você tem que amar o seu esposo, você tem que amar a sua esposa. Amém? E uma das coisas que precisa ter cuidado, aí voltando aqui para a questão espiritual, é que você não deixa só o seu esposo vir para a igreja. É uma das coisas que o casal precisa ter cuidado. A família precisa ter cuidado. Porque só o marido vem para a igreja, a esposa fica em casa, a esposa vem só para a igreja, você que é cristão, né? Você já está no evangelho, às vezes tem casos que o marido não é cristão ainda, está orando, está determinando, às vezes ora na cadeira, Senhor, um dia meu marido vai estar aqui do meu lado, e ela por fé Deus vai honrar. Amém? Nós temos pessoas aqui que tem que estar acontecendo isso, não preciso indicar nomes aqui, mas você precisa entender que precisa estar junto e unido no espaço geográfico que o seu esposo está. Qual o espaço geográfico que ele está no domingo? Ele está no bar? Não, ele está na igreja. Aí você vai para onde? Eu vou para a praia. Você vai para outro espaço geográfico. Então, vocês estão, às vezes, com o mesmo objetivo, vocês estão unidos num propósito, mas não estão juntos. E aí, as coisas são perigosas. Então, vigia. Vigia. Amém, igreja? Vigia, esteja junto. Você veio comigo, vai comigo. Essa foi uma frase que a pastora, mas é muito engraçado. Muito engraçado. Eu estava lá em Macapá, e aí eu falei, olha, eu ia fazer algo na obra de Deus, lá em Macapá, na Reviver. Sim. Eu ia fazer alguma coisa, agora não lembro, eu estava no almoço na casa de um pastor amigo, hoje é pastor, né? Aí, daqui a pouco, eu não sei se eu ia sair, fazer alguma coisa, nada disso. Veio comigo, vai comigo. Sabe a mulher. Sabe a mulher. Irmãos, traz, sabe por quê? Porque vocês vão, colocando unidade, estando juntos. Aí vocês participam das coisas juntos. Na hora que seu marido clamar, você está clamando junto. Na hora de expulsar, está expulsando. Na hora de receber, recebe junto. E é bênção, entende isso? Amém. Olha bem, há uma parábola que diz aqui sobre o filho pródigo. Não vou contar a história, vocês conhecem. Mas essa história do filho pródigo vai falar de um impasse dentro da família. O pai tinha 2 filhos que tinham dificuldades. Eles tinham problemas. Ele nem foi percebido, mas eles estavam juntos, mas não estavam o quê? Unidos. E também podemos até falar ao contrário. Ele estava até
no mesmo propósito que o Ião está na coesão, estavam no mesmo propósito, em cima do que o pai tinha, preste atenção, mas não estavam juntos, não estavam preocupados com a dor do outro. Então, quando aquele filho que sai de casa e recebe o recurso e gasta, o outro filho ficou o quê? Chateado, porque não demonstrou nenhuma preocupação com o retorno, nós sabemos disso. Então, a gente tem que ter cuidado, né? É importante, agora falando de família, é importante a gente tentar quebrar aquilo que está dentro do nosso coração, que nos afasta da proximidade da família. Às vezes, as famílias não se falam, somos cristãos. Às vezes, nós preferimos ficar ou no celular, hoje é o celular, né? Às vezes, ficamos no celular e nos isolamos. Cuidado com esse isolamento. Cuidado com esse isolamento. Esse isolamento é perigoso. Porque todo mundo a família está participando, está numa festa, imagina todo mundo ali, a sua família de repente é grande ou é um pouco menor, mas gosta de estar tudo junto, e aí eu me isolo, a pessoa se isola, eu não, a pessoa se isola, está lá isolada. O que acontece? Deixa acanhamento para o marido ou para a esposa, porque se esse casal, com a família, eles não se envolvem, alguém vai ficar constrangido, não entendendo por que não está participando conosco. Aí fica, será que não gosta mais da gente? Será que a nossa conversa não lhe agrada? Ou não agrada a ele? Estamos com algum problema? Será que machucamos ele e aí ele não quer mais falar ou ela não quer mais falar? Olha como isso vai quebrando. Por mais que as pessoas tentem trazer a unidade, estar junto, às vezes estão juntos no espaço geográfico, estão juntos no espaço daquela casa, mas não estão unidos mais. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque como vamos falar de amor, preste atenção que eu quero passar para a igreja. Como vamos falar de amor? Irmão, precisamos nos amar. Irmão, como é isso? Que amor é esse? Como consigo expressar esse amor? Se esse amor é de Deus, eu como expressar? Aí Paulo vai falar, vocês estão que unidos com Cristo, recebe força, recebe ânimo, porque vocês compartilham com o Espírito Santo. Então, esse compartilhar, eu consigo ser misericordioso, eu consigo ser bondoso, eu consigo ser humilde, não é se humilhar, é ser humilde, eu consigo servir, eu consigo quebrar as dificuldades, não porque eu sou o cara, aquela pessoa é a pessoa demais, não, porque esse amor de Deus me ajuda a trazer unidade novamente na família, mesmo que tenha tido problemas. Eu consigo quebrar, porque se não quebrar, o que acontece? Eu vou falar de amor, eu vou falar que Jesus é amor, que Deus é amor, mas essa área geográfica da minha vida tem um grande problema. Então, eu preciso estar desperto nisso. Então, quando a igreja começa a entender isso, a gente não só vai nos preocupamos, por que adianta ter preocupação com o meu vizinho, com o irmão que está ao meu lado, mas quando eu chego em casa, eu não tenho preocupação com aquela pessoa que está afastada de mim. Pelo menos converse. De repente vai ter um tempo de tratar, um tempo de trabalhar Deus na nossa vida. Eu entendo isso, mas eu preciso o quê? Eu preciso deixar que esse compartilhar do Espírito Santo, que tanto a gente fala que está dentro da gente, ele me ajude na compreensão de que eu preciso dar o primeiro passo. Por isso ele diz que a gente precisa ter humildade. A palavra vai falar sobre isso. Ele vai falar aqui, mas seja humilde, considere os outros superiores a vocês mesmos. Então, é importante, está aqui no texto que nós lemos. É importante que eu entenda isso, porque aí, de alguma maneira, ele vai ver, poxa, teve esse problema, mas está conseguindo se quebrar. A gente consegue sentar à mesa junto. A gente consegue, porque vai falar, os cristãos, sabe o que nós falamos na mesa? Pelo menos deve ser, a gente fala da nossa fé. A gente fala aquilo que nós confiamos. Às vezes falamos das experiências. Pelo menos na nossa casa você faz uma oração, não é verdade? Você pelo menos agradece a Deus. No momento que você agradecer a Deus, você está considerando que Deus é o Senhor daquela casa. Sim ou não? No momento que eu, mesmo na comida, eu digo, Senhor, muito obrigado por essa água. Aproveita e beba. Muito obrigado por esse alimento. Eu estou dizendo que o Senhor que tem me provido as bênçãos. Eu estou considerando Ele o meu Deus. Então, eu preciso deixar que essa movimentação de amor
atinja primeiro o meu coração. Quando atinge o meu coração, eu consigo ser humilde ao ponto de considerar o outro, aí entra esse detalhe, considerar até aquele que me ofendeu, aquele que me deixou mal numa situação, eu consigo não mais pelas minhas forças, mas o Senhor te faz forte. Que a palavra de Deus diz, Ele te faz forte nessa unidade. Porque dentro de você tem alguém, um dínamo que te dá ânimo, bom ânimo. Por isso Jesus vai falar, no mundo vocês vão ter algumas lutas, vão ter alguns problemas, mas esteja tranquilo. Eu venci o mundo. Vocês não estão comigo, eu vou vencer, vocês vão vencer. Então não faça sozinho. O amor sozinho você não vai conseguir expressar. Nem eu, nem você e nem ninguém. Nós precisamos desse amor de Deus. Amém? João 16, 13. É esse texto que eu falei, mas eu quero ler, para que as pessoas possam... Só esse, 16, 33, desculpe. Só para que as pessoas possam guardar esse texto que eu acabei de falar. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, coragem. Eu venci o mundo. Jesus participa da nossa luta e nos traz bom ânimo para vencê-lo. Sabe uma coisa? Jesus participa com você, por isso ele está junto. Ele falou assim, eu vou estar com... Olha o que Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias. Eu apenas não estou num propósito de união, onde vocês sabem que Deus é Pai, que vocês vão para o céu, vocês estão centrados num propósito, mas eu estou junto com vocês, sentindo a dor de vocês, mas quero participar das alegrias também. Amém? João 21. Vamos ver um princípio no meio. Eu estava lendo esse texto. Eu estava lendo esse texto ontem. Estava ministrando ao Felipe. E aí eu fui ler esse texto. Ele disse, pastor, eu estava lendo João. Eu falei, qual o texto que você estava lendo, filho? Ele disse, João 21, que falou muito ao meu coração. E aí, quando eu li esse texto, eu observei um detalhe que quero colocar aqui, né? Em João 21, deixa eu colocar lá. Passei para Lucas, é João. João 21 fala sobre a pesca maravilhosa, não é isso? Nós não vamos ler, eu quero de 1 a 3, vamos ler esse pedaço, só esse mesmo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse texto, você sabe que é o texto da pesca também maravilhosa. Houve um acontecimento, mas olha um detalhe aqui. Olha o que é estar junto. Olha o que está unido e junto. O discípulo que não estava junto já tinha saído. Ele não estava preocupado com as dores e com o sucesso do ministério. Estava preocupado consigo. Chegou um momento, você sabe que se você não sabe, estou falando de Judas. Chegou um momento que ele sai do ministério. E aí acontece um problema muito grande com ele. Mas os outros discípulos sentiram a falta de Jesus, porque Jesus havia morrido. Jesus ressuscitou. Mas Pedro, preste atenção nesse detalhe. Pedro havia ficado machucado com o que ele fez. Ele se sentiu machucado. Ele se sentiu ferido. Porque ele era um cara que ele fazia tudo por Jesus. Eu vejo Pedro assim. Ele disse, Senhor, eu por ti eu morro. E na hora da bronca, ele puxou a faca e já queria resolver na faca. Jesus diz, guarda isso aí, rapaz. Porque da mesma forma que você ferir, vai ser ferido. Jesus curou aquele homem e agora Jesus morre, ressuscita, se apresenta, o texto fala da Jesus está vivo. Maria Madalena pensa que é um jardineiro, pergunta pelo corpo, e aí vê que é Jesus. Pedro foi lá, João foi no sepulcro, vocês sabem disso, foi lá no sepulcro, viu que Jesus havia ressurreto, os lençóis estavam dobrados, ele volta, e ainda receosos com os judeus da perseguição, eles estão no quarto, presta atenção nesse detalhe, Jesus se apresenta a eles,
e ele vê Jesus ressurreto, mas lá dentro dele havia uma grande dificuldade, que era ele estava magoado, triste com o que ele tinha feito. Ele tinha traído Jesus. As palavras dele foi de negação. Ele negou Jesus, traído não, negou Jesus. E aquilo estava machucando ele. Nesse momento, esse texto que eu li, olha o que é estar junto. Nós estamos falando de unidade e estarmos juntos. Esses discípulos, aproximadamente 7 pessoas, não sei se é todo, não contei, mas pelo que eu falei aqui, parece que são 7. Eles estavam ali juntos, sentindo o problema. Havia, por mais que ele tenha visto Jesus, havia uma angústia na alma de Pedro. Jesus tinha sido ressuscitado, estava vivo, mas havia uma angústia. E ele disse assim para os amigos, presta atenção, é esse detalhe que eu quero que você observe. Ele falou assim, eu vou pescar. E ele, quando falou, vou pescar, ele disse, eu preciso me resolver. É tipo assim, eu preciso me resolver. Eu estou legal. Depois ele fala assim, eu não estou legal, eu preciso me resolver. Eu vou pescar, o que eu sei fazer? E aí sabe que os amigos falam, vou com você. É isso que eu quero que você observe. Ele diz, eu vou com vocês. Todos eles falam, eu vou com você. Você não vai sozinho. É isso que está junto. É quando aqueles discípulos sentiram a dor de Pedro. Ele sabia, Pedro era um cara legal. Pedro lutou, mas ele estava machucado. Ele disse, Pedro, você está machucado, né? Eu não sei como você, mas eu estou contigo, eu vou com você. Eu vou entrar nesse barco. Eles não pescaram nada, eles não estavam nem preocupados. Eles estavam preocupados com Pedro. Isso é estar junto. Estavam juntos ali, sentindo a dor. Irmãos, isso é mostrar amor. Quando alguém mostra uma dor, seja ela uma mágoa, seja um sofrimento, porque nem toda hora a gente está com sucesso na nossa vida, sim ou não? Tem momentos de dificuldades. Mas se nós queremos falar desse amor de Deus, como eu vou expressar isso? Eu posso orar. Eu posso orar por você. Eu posso clamar. Quando nós falamos desse senhor que estava com a perna machucada, a família estava preocupada. Ele podia perder a perna. Ele podia ficar inválido. Né? Ou está com uma necessidade especial, né? A Luana que sabe isso melhor falar. Mas o importante é que ele encontrou ajuda. Pedro encontrou ajuda. Eles vieram, você olha o texto, eles voltaram e você observa que ninguém estava reclamando que não pescou. Ninguém estava chateado que não pescou, porque a preocupação ali era Pedro. Estão comigo aqui? A preocupação era Pedro. Então eles voltaram. Só que Jesus, quando nós estamos unidos a Cristo, Ele vai estar no momento certo e na hora certa para te ajudar. Pode ser que a gente não consiga, por isso que a gente tem que chamar por Jesus. Aí a gente vai falar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu posso te dar. Eu posso orar por você, eu posso te ajudar. Né? E aí, a palavra de Deus diz que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram, nem sabia que era ele. Né? E perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco. Eles, olha, presta atenção, né? Eles só falaram que não. Pedro disse, nós ficamos, nessa hora, presta atenção nesse detalhe, disse, Senhor, ô cidadão, ele não reconheceu que era Jesus. Pode dizer que, como a gente fala aqui, ô Senhor, ô cidadão, a gente pescou a noite toda, como você fala, lança a rede, eles nem se ligaram na hora. No primeiro momento, eles se ligaram, ele podia dizer, mas eles não falaram nada. Observe esse detalhe, eles não falaram nada. Olha, nós ficamos a noite toda, porque a preocupação daqueles discípulos, amigos, é estar junto. Amado, às vezes, o que nós precisamos é alguém que esteja junto com a gente. Alguém que possa, pelo menos, nos dar um abraço. Alguém que, pelo menos, derrame uma lágrima com a gente. Isso é demonstração de amor. E a gente, às vezes, precisa da humildade que Paulo fala na carta aos Filipenses. Precisamos da humildade para nos sentir que aquela pessoa é superior a nós. Só com o amor de Deus que a gente faz isso. Aí a gente consegue expressar amor. A gente consegue pegar a palavra amor e trazer vida, trazer substância a essa palavra. Realidade a essa palavra. Aí eles lançam. Nem falaram nada, lançaram. Aí João falou, rapaz, é o Senhor que está ali. Aí eles lembraram,
Aí Pedrão foi lá, chegou lá, eles puxaram 150 peixes, 153 peixes, aí eles puxaram, e você sabe, mas Jesus estava ali para cuidar. Então, observe isso, há exemplos. E agora, para a gente ter esses detalhes, eu coloco aqui 3 motivos para vivermos em união. 3 motivos. Jesus fez uma oração declarando seu desejo que todos que crescem nele tivessem a união que ele tinha com o Pai. Isso está lá em João 17. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim. Você faz parte disso. Esta igreja hoje faz parte disso. O Senhor não orou só para aqueles, mas orou por nós. Ele disse, peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos que creem também estejam unidos a nós. Irmão, você precisa estar unido a Cristo. É o que vai fazer você vencer na sua casa, é o que vai fazer você vencer no seu trabalho, é o que vai fazer você vencer aqui na igreja. Aí nós vamos observar isso e aí vamos entender que unidade, estarmos juntos, torna-se um momento de alegria. Porque o momento da alegria é que a gente sabe que de qualquer maneira vai ter uma solução em Cristo. Porque você não depende mais de você. Você depende de Cristo. Então, se você chegou aqui preocupado, há um grupo de pessoas aqui nesta manhã que vai te ajudar em oração, que vai dizer, Senhor, ajuda o teu servo. Ele vai ter uma resposta hoje. Segundo ponto, para nós não demorarmos, devemos viver em união, porque na união Deus ordena a bênção. É na união. É como óleo que desce sobre a cabeça, vai sobre a barba. Então, é uma bênção completa. O Deus quer dar a bênção para nós. Salmo 133, só para dar referência, nós temos a ceia e nós precisamos dar, agora já para a conclusão. Eu não vou ampliar esse texto que está escrito aqui. E por último, e mais um, porque quando há união, há também crescimento. Eu quero que a igreja cresça. Ela não cresce porque você está falando. Ela cresce pela demonstração de amor que você vai liberando. Quando eu começo a me preocupar com as pessoas que estão chegando, me preocupar também com os irmãos que já estão aqui. Irmão, não é só se preocupar com os novos, não. Os novos fazem a nossa motivação de ajudá-los. Mas eu não posso esquecer o irmão que já está aqui há 10 anos. O irmão que está aqui há 15 anos, 19 anos. Eu não posso esquecer deles. E aí a palavra, eu quero deixar o texto em Atos 2, 42, diz assim, e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos. É com a palavra. Vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e unidos. Precisamos estar juntos e unidos. E repartiam um com os outros que tinham. Vendiam as suas propriedades, outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvava a Deus e tudo era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Não adianta eu falar, essa igreja vai crescer, essa igreja vai arrebentar. Não adianta eu falar isso. Não são as minhas palavras, são as minhas atitudes que fazem crescer. Entende agora? A igreja vai crescer. Não vai crescer se não tiver a atitude certa. Agora, entendendo o amor de Deus, entendendo que eu estou ligado, eu estou unido com Cristo, como Paulo fala, a essa carta. E esse amor me anima, me fortifica, porque há relacionamento que eu estou junto com o Espírito Santo. Nessa unidade e comunhão, estar junto, eu faço as coisas acontecerem, porque o Espírito Santo começa a mover em mim. Quando eu estou com dor, eu sei a quem eu tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a palavra começa a mudar em mim. E aí eu tenho experiência e já ajudo o irmão do lado. Mas também ajudo o que está lá fora. Porque também eu preciso ter a visão de salvação para... Porque se eu também não mostrar esse amor a outras pessoas, elas vão para o inferno. Elas vão sofrer, elas não vão ter resposta. Então a palavra de Deus diz, por causa desse detalhe, todo dia o Senhor ia acrescentando, porque eles chegavam e eram ajudados. Como nós podemos ajudar? Pastor, então nós vamos ter que dar isso, aquilo. Não é isso.
Ajuda com sua demonstração de amor que Deus colocou dentro do teu coração. Não é falado. Então, para fechar os pontos, se preocupe dentro de casa, porque lá que é mais importante. Aqui são várias famílias, com maneiras diferentes, com gestos diferentes, com costumes diferentes. De repente, eu gosto de bife à milanesa, eu gosto de comida japonesa. Você disse, eu nem como, nem passa na minha boca. Cada um tem uma prática, cultura e costume, mas nós temos algo em comum, que é Cristo no nosso coração. Então, verifica essa palavra que Deus colocou no meu coração, esse tema, né, que Deus tinha colocado no meu coração há um tempo atrás. Então, veja essa unidade, veja estar junto, primeiramente na sua casa, com a sua esposa, como está essa comunhão. Então, acerta, abre o jogo, dá um feedback, fala o que está acontecendo, fala o que precisa melhorar, acerta, porque vocês são testemunhas de Cristo. As pessoas cristãs, casais hoje, são observados. Irmãos, já se fala mais, está se falando mais também de se destruir a família. Isso não é mais novidade. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um sistema. Eu estou falando de uma pessoa, estou falando de um sistema. Um sistema que não quer família tradicional, não quer que o marido ame. Olha, alguém, se você falar, faça esse teste. Coloca no teu Instagram, eu amo meu esposo, ele é uma pessoa maravilhosa. As pessoas, que ridículo, vai falar. Vai ter alguém que vai falar, ridículo isso. Como você vai dizer que ama seu marido? Porque o sistema mais você vai dizer, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu vou lutar por ele, né? Eu vou ser amiga dele, eu vou chorar com ele, nós vamos crescer juntos, a dor dele é minha dor, o sucesso dele é o meu sucesso, e essa bênção vai para os filhos, e aí as famílias curadas, a igreja é curada. Aí nós vamos ver uma igreja unida e junta com a presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.